Muito bem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que coisa maravilhosa, né? Acontece que a salvação não se transfere para ninguém. Não é porque eu creio que toda a minha família vai ser salva porque eu creio. Não. É porque o simples testemunho, a influência de uma pessoa salva dentro de uma casa, aquilo transmite, irradia, glória, paz, tranquilidade. E as pessoas que lhe cercam, com toda certeza, vão olhar para você e vão ver que você tem algo diferente. E vão até perguntar: o que é que você tem de diferente? Você tem um brilho no seu rosto que a gente não vê em outras pessoas. Então, o seu comportamento, a sua atitude, o seu testemunho dentro da sua casa vem ser uma fonte de irradiação da glória de Deus, ao ponto das pessoas quererem aquilo que você tem, que é a preciosa salvação, que vem na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, leve em consideração isto, que as suas atitudes dentro do seu lar, o seu testemunho na sua casa, eles estão sendo observados por aquela criança, seu filho, seu neto, seu sobrinho. Estão verificando que você é uma pessoa realmente que tem algo que ele precisa e ele vai correr atrás. Então, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que Deus, em sua bondade eterna, abençoe nossos corações, faça a leitura da sua santa, eterna e doce palavra. Enquanto isso, nossos queridos irmãos já estão se aproximando, né? Porque este é aquele horário em que marcamos aqui um encontro com Deus e já se tornou cativo de todos nós, né? É o momento do nosso manjar espiritual. É o momento em que nós paramos para meditar na palavra do Senhor. Esta palavra que produz o efeito no coração do homem, graças ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vocês que estão nesse momento aqui conosco, pedimos que vocês continuem orando pelo nosso trabalho, para que o Senhor continue nos ajudando, renovando as nossas forças, nossas energias, para continuar servindo a Deus da melhor maneira possível. Ele é bom e a sua bondade dura eternamente. E hoje nós iremos entrar no capítulo de número 14 do Evangelho que escreveu São Lucas, este médico amado que foi realmente escritor deste livro e também do livro de Atos dos Apóstolos, foi companheiro do apóstolo São Paulo, um homem que realmente dedicou a sua vida a serviço do reino. E o que ele fez marcou muito a história de uma maneira realmente extraordinária. Começando aqui no capítulo 1, versículo 1, declara o seguinte a palavra de Deus, que aconteceu num sábado. E o tema da nossa mensagem de hoje é o Senhor do sábado. E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. E eis que estava ali diante deles um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? É lícito curar no dia de sábado? Quando a lei, você sabe que ela proibia qualquer atividade com respeito a este assunto. Porém, o que nos chama a atenção aqui, logo de início, é que eles o observavam. Eles estavam analisando. Eles estavam prestando atenção
ao que Jesus fazia em cada passo que ele dava. Por que isso? Você sabe que nós estamos aqui em plena semana da Páscoa. Este talvez fosse o último sábado de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui entre os homens da face da terra. De maneiras que ele, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, não é um arranjo, a vida de Cristo não é uma coisa improvisada, não, aquilo é um planejamento na eternidade. Porém, você se lembra bem como foi que iniciou a Páscoa? Lá no livro de Êxodos, no capítulo 12, como foi que foi instituída a Páscoa? Como foi que o povo que estava na escravidão, ele iria ser posto em liberdade, os portões do Egito iam se abrir e eles se colocariam em marcha, e como eles estavam ali preparados justamente para este momento. Mas existe ali uma recomendação muito interessante no capítulo 12 do livro de Êxodos, versículos 5 e 6, que nos declara o seguinte: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Aqui está a instituição, na realidade, da Páscoa judaica. Ali naquele momento da libertação do povo da escravidão do Egito. Mas a Bíblia declara que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apontou quando ele se apresentou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quando nós observamos a figura daquele Cordeiro da Páscoa, que já falava, já prenunciava justamente o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro da Páscoa, lá de Êxodos 12, ele teria que ser separado da malhada, de entre os demais, no 10º dia do mês. 10º dia. E ele ficaria até o 14º dia em observação. Tudo bem, ele seria imolado no crepúsculo da tarde. Então aquele cordeiro, ele era separado. Se tivesse algum defeito, ele não serviria para o sacrifício, ele não serviria para a Páscoa. Ele era separado e procurado logo outro para substituí-lo. Pois bem, você está lembrado que naquele dia que Jesus Cristo entrou em Jerusalém, que ele declarou quando ele ia adentrando, que ele vinha do Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém, que ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Ah, se tu conheceras o dia da tua visitação. Ah, se você soubesse que dia é hoje. Ah, se você entendesse o que significa este dia. Pois aquele dia que Jesus ia entrando em Jerusalém era justamente o 10º dia do mês de Abib. E ali ele vai adentrando e vai à cidade, ali expulsa os vendedores do templo e começa a pregar e anunciar e ensinar o povo, tudo muito bem. Passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro. E o que está acontecendo? Durante este tempo, Jesus Cristo está sendo observado. É o que acontece aqui na casa deste fariseu, onde Jesus ele foi convidado para tomar ali um lanche com aqueles homens ali naquela casa, né? Um sábado entrando na casa de um dos principais dos fariseus. E ali diz a Bíblia, para comer pão. E eles estavam observando. Ele estava sendo analisado da cabeça aos pés. Ele estava sendo observado em cada detalhe das palavras que ele dizia.
O que eles queriam? Descobrir se aquele cordeiro tinha algum defeito. Se aquele cordeiro tinha alguma mancha, alguma coisa que não condizesse com ele sendo o sacrifício perfeito de Deus. Mas ele foi analisado, observado, até que no último dia, você vai observar em Lucas, que quando no capítulo 23, versículo 4, quando disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem culpa nenhuma. Não vejo neste homem crime algum. Naquele momento, Pilatos está dizendo, esse cordeiro não tem mancha, este cordeiro não tem defeito. Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, não tinha chegado esta hora ainda, e nós vamos aqui na casa do fariseu, onde o Senhor Jesus entra ali. E era justamente um convite, talvez a propósito, num dia de sábado. Um dia que, segundo a lei, não se podia trabalhar, não se podia fazer coisa nenhuma. Então, Jesus está ali naquela casa. Um convite, naturalmente, muito especial, mas você vai observar também que lá existe uma elite religiosa. Porque diz o versículo 3 que ali ele falou aos doutores da lei e aos fariseus. Então a fina nata da religião estava presente porque eles estavam, na realidade, procurando alguma coisa para incriminar Jesus e levá-lo a ser morto antes do tempo, né? Então, ele estava sendo observado em todos os sentidos, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas ações, tudo muito bem. Aí diz a Bíblia que aconteceu num sábado, justamente, que entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus. Irmão querido, ninguém podia abrir a boca para falar para Jesus alguma coisa se ele não já soubesse. Naturalmente, ele já sabia qual era a intenção daquela reunião. E a propósito, num dia de sábado. Porque justamente eles queriam pegar Jesus infringindo a lei, né? Então aqui está Jesus, os fariseus, para comer pão. Eles o estavam observando, analisando, né? Agora, acontece que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Diante dele, um homem hidrópico. Agora, irmãos queridos, você pode imaginar o que significa você estar sentado num restaurante granfino, um cardápio internacional, com um mestre ali à mesa, servindo aquela mesa, com pratos de porcelanas e talheres granfinos, e de repente você está ali sentado àquela mesa, e quando você olha para o lado de fora, olhando pelo vidro daquele restaurante granfino, está ali um mendigo, maltrapilho, todo rasgado, olhando para você que está saboreando aquele delicioso prato. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria nesse momento? Hein? Pois o que está acontecendo aqui nesta hora, o que é? Jesus sentado à mesa, os grandões tomando o primeiro lugar naquele banquete, é mais quem queria estar na linha de frente, é mais quem não queria perder um só episódio daquilo que Jesus fosse realizar. Agora, você pode imaginar aquele povo participando daquele jantar, daquele café, daquele lanche, né? O sábado para comer pão, não é simplesmente pão, mas assim naturalmente era um manjar muito especial que estava sendo oferecido naquela hora. E você pode observar que ali está um homem doente, um homem inchado, um homem hidrópico.
talvez respirando muito mal, ofegante, porque a hidropisia, ela causa uma retenção de líquido tão forte no organismo humano que aquilo incha a pessoa, que o elemento fica até sem poder se mover, sem poder andar, e todos estão naquele banquete e lá está aquele cidadão doente, com essa hidropisia terrível, e naturalmente todo mundo feliz ali se banqueteando, saboreando o pão do anfitrião, aquilo que era colocado naquela mesa naquela hora. Mas naquele momento, a atenção de Jesus Cristo é voltada para aquele homem, para aquele pobre sofredor, para aquela pessoa que estava ali na realidade sem poder, talvez até comer, participar daquele banquete. E Jesus olha para aquele homem com um olhar de extrema compaixão, de extrema compaixão. E naquele instante, Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? É lícito curar no sábado? Jesus está perguntando isso para quem? Doutores da lei que tinham a resposta na ponta da língua, que conheciam este mandamento de cor e de salteado. Quantas vezes tinham repetido aquilo na sinagoga? E agora, nesse momento, Jesus faz esta pergunta para eles: é lícito curar no sábado? A resposta deles foi o silêncio. Por que o silêncio? Porque todas as pessoas a quem Jesus fez uma pergunta, que a pessoa respondeu, e em cima da resposta, de cima da pergunta ou da resposta que a pessoa dava, Jesus, ele explicava tudo através de uma parábola que deixava todo mundo sem saber o que fazer. Mas esses homens parece que já haviam combinado: olha, se me perguntar alguma coisa, nós vamos ficar calados. Ninguém vai dizer nada, eu quero saber qual vai ser a saída dele, né? Então ele pergunta aqui nesse momento aos doutores e aos fariseus: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, emudeceram, a propósito, e tomando-o, o curou e o despediu. Irmão querido, esta expressão que nós encontramos aqui, que Lucas, esse médico amado, porque se fosse outro, ele dá outro termo. O homem está aqui com a barriga grande, barriga d'água, inchado, mas como era Lucas, ele usa o termo técnico, um hidrópico. Isso era um termo que era conhecido pela ciência médica, e Lucas, como era um médico, então ele fala o termo na realidade como era. E diz aqui o texto bíblico que tomando, o que dá a entender é que aquele homem estava ali num canto, ele estava ali sem poder se mover. E essa palavra aqui dá a entender que Jesus chegou lá e tomou aquele homem no seu braço, levantou aquele homem e o aconchegou ao seu peito, coisa que ninguém iria fazer com aquele homem. E diz que tomando, curou e despediu. Filho, vá em paz, vá para sua casa, vá gozar de uma vida sadia agora, né? Então, irmão querido, o que Jesus fez naquele momento? Então, naquele instante, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo-lhes naquele momento na cabeça daquelas autoridades da lei? O que é? O que é que eles estão pensando, hein? O que é que eles estão imaginando? Como é que eles podem, naquele momento, prender Jesus por esta infração? Como é? Então Jesus está vendo, está lendo
está ouvindo. Porque o Senhor, Ele ouve o pensamento. É por isso que você tem que ter um cuidado muito grande, porque assim como ele entra para comer pão na casa de um fariseu, ele entra para comer pão na sua família, na sua casa. E qual é o pensamento dessa gente que rola na cabeça naquela hora? Eles não abriram a boca, mas Jesus estava lendo tudo. Como se eles vivamente estivessem falando, respondeu-lhes e disse... Ninguém estava falando nada, ninguém estava perguntando nada, mas Jesus aqui estava lendo todas as ideias e pensamentos daqueles homens, e respondendo-lhes disse, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, um dia de sábado, o jumento ou o boi, e não tire logo dali para que não morra, hein? Qual é de vocês que tem um boi, que tem um jumento, e esse jumento ele cai ali num poço, cai num buraco, ele vai morrer se não for socorrido logo, logo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ficar olhando para o jumento morrer lá dentro? O seu boi morrer ali dentro? E diz aqui a Bíblia, o versículo 6, e nada lhe podiam replicar sobre isto. Nada podiam replicar. Jesus está discutindo no pensamento daqueles homens. Ele estava, na realidade, ouvindo tudo o que eles estavam maquinando. E as respostas vêm em cima, justamente. Respondeu e disse, qual será de vós o que, caindo-lhe no poço dia de sábado, o jumento ou o boi, não tire logo? E nada podiam lhe replicar. Ninguém podia fazer nada. Agora, irmãos queridos, quando nós falamos aqui que a palavra de Deus ela nos mostra, em Marcos, no capítulo 2, versículo 25 a 28, declara o seguinte, mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu pães da proposição, os quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também ao que estavam com ele. Tá? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Meus prezados, o sábado foi criado por Deus para benefício do homem, para a felicidade do homem, para que o homem parasse este dia de trabalhar para refazer as suas energias e no dia seguinte ter energia para continuar mais uma semana. O sábado foi criado para beneficiar o homem. E por que este cidadão que está doente não pode ser curado num dia de sábado? O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele é Senhor também do sábado. É isto. Esta coisa, é isso que Deus quer. Oséias capítulo 6, e o versículo de número 6, declara o seguinte, pois misericórdia eu quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Misericórdia, é isto que tem que pautar a nossa vida, é isto que tem que preencher o nosso coração. É de ver o nosso semelhante sofrendo, é vê-lo doente, é vê-lo necessitado e sair em seu socorro, em sua ajuda. Em Lucas, no capítulo 13, versículos 10 a 15, aqui não diz ainda, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela curvada, sem de modo algum poder endireitar-se.
Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado, olha só, indignado, de ver Jesus curava no sábado. Que religiosidade incrível era aquela, né? Disse a multidão, 6 dias, o cidadão aqui, todo orgulhoso, vaidoso, se vira para a multidão que está ali vendo aquele milagre. Então ele se vira aqui para a multidão e diz: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, desses dias para seres curados, e não no sábado. Era sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Se você no sábado leva um animal irracional para se alimentar, para beber água, ou tirá-lo do poço que está caído ali dentro, você pode imaginar o valor que estes homens davam a um animal irracional, mas um ser humano, que aqui diz Oséias, misericórdia é o que eu quero, estava ali. E Jesus ainda desafia isso. Mateus capítulo 12, versículos 12 a 14, ele mostra que, logo, é lícito no sábado fazer o bem? É ou não é? Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirar a vida. Que raça de víboras, como chamou Jesus Cristo. Que pessoas mais fora de senso daquilo que significa ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas Jesus diz aqui, para que você saiba que eu sou Senhor até do sábado. Então, voltando aqui à casa do fariseu, que aconteceu no sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles estavam observando, analisando tudo isso que Jesus fazia. Eis que estava ali um deles, um homem hidrópico, e ele foi e curou aquele homem, né? E diz ali que ele tomando, curou e despediu aquele homem que saiu daquela festa, feliz da vida, voltando com saúde para o seio da sua casa, deixando a cabeça dos doutores da lei fervilhando, como nós vimos aqui anteriormente, de como lhe iriam matar, como iriam pegar ele para matá-lo. O ser humano, irmão querido, ele tem, infelizmente, esse problema, tá? Então, aqui nós encontramos Jesus fazendo essa pergunta, né? E o boi, e nada eles podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola. Sabe por que Jesus contou essa parábola? Porque você sabe que ali, a mesa que os judeus usavam antigamente, ela tinha aproximadamente de 30, 40 centímetros de altura, porque não se sentava em bancos na mesa. As pessoas sentavam no chão, com o pé esticado, e ali ele podia servir-se com a mão direita e apoiado na mão esquerda. Foi isso que fez aquela mulher lavar o pé de Jesus, que fez com que Jesus pudesse lavar os pés dos discípulos, justamente por causa dessa postura ali à mesa. E ele via, naquele banquete granfino, na casa de um fariseu religioso, tudo muito bem, como os grandes eles iam chegando, eles iam se aproximando de mansinho, e cada qual ia tomando ali o primeiro lugar, sentando nos pontos estratégicos, e etc e tal, e procurando sempre. É justamente o que
acontece com aqueles grandões? Eles chegam assim dessa forma, né? E sempre já tem a cadeira dele, já tem a poltrona dele sentar. Ninguém senta naquela cadeira porque ali é do chefe, tudo muito bem. Aqui está lá. O farisaísmo leva a esse ponto. E disse aos convidados uma parábola, porque ele presenciou. Jesus observa tudo. Não apenas observa como as pessoas interagem, não apenas observa como elas estão reagindo àquele momento, mas ele está também ouvindo o que eles estão maquinando na sua mente. Tá? Então disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, é daqui que surge esta parábola. Quando por alguém fores convidado às bodas, a uma festa, a uma reunião, não te assentes no primeiro lugar. Não procure a primeira cadeira. Não procure ser aquele que quer ser honrado ou aparecer em primeira mão. Não aconteça que esteja convidado outra pessoa mais digna do que tu, outra pessoa mais digna do que você, e a pessoa mais digna estava ali naquela reunião. Quem sabe Jesus sentado aonde? Mas os doutores, os principais, tinham o lugar deles ali, né? Então, e vindo o que te convidou a ti e a ele, e te diga, dá o lugar a este. Então, com vergonha, você vai ter que tomar o derradeiro lugar. É uma coisa realmente constrangedora. Você chegou, tomou o primeiro lugar, tudo muito bem, né? Aí depois o chefe da casa chega e diz, por favor, vou sentar lá atrás, que eu tenho aqui um convidado especial, que esse lugar aqui eu reservei para ele, tudo muito bem. Que vergonha, hein? Que vergonha. Irmão querido, o elemento quando ele é prepotente, quando ele é arrogante, quando ele acha que ele é o tal, o primeiro lugar é dele, tá? É dele. Mas Jesus está dando aqui uma lição de moral nesse povo, nesse momento. Mas quando fores convidados, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, você que está aí atrás, meu convidado, vem cá, sobe mais para cima, vem cá. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. O Senhor está dando aqui uma lição de humildade para mim, para você, principalmente você que serve a igreja do Senhor aqui neste mundo. Aquelas pessoas humildes, simples que estão ali, elas é que deveriam ocupar o primeiro lugar no local desse, numa reunião fraternal, etc e tal. E disse aqui Jesus Cristo nessa hora, aproveitando esta parábola, ele diz no versículo 11, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Meu Senhor, esses dias estava vendo o noticiário de uma personalidade brasileira que pagou uma fortuna incrível por um jantar num país europeu, coisa caríssima. Um chefe que é contratado especialmente para esses grandes acontecimentos. Jornais da Europa e do Brasil mostrando tudo aquilo. E de repente, você vê o cidadão sendo algemado e ser levado para a cadeia. Aqui diz a Bíblia, qualquer que a si mesmo se exalta, é a exaltação do homem. O Brasil praticamente está passando por uma situação extraordinária
extraordinária nesse sentido. Pessoas que esbanjavam o dinheiro que não lhe pertencia, com mansões e com coisas, e de repente aquelas joias são confiscadas, a casa confiscada, e o cidadão que uma mansão que vilas inteiras não lhe cabiam, ele agora vai caber numa cela de 4x4. Desculpe essas nossas ilustrações aqui, porque nós estamos tratando aqui de coisas espirituais. Isto são coisas que acontecem lá no mundo, mas quando você vem aqui para dentro do mundo espiritual, não é diferente isto. Não é diferente. A pompa, a glória que alguns homens, chamados homens de Deus, ostentam, que não condiz com a posição que ele ocupa, essas pessoas vão se sentir muito decepcionadas quando chegarem na glória, né? Quando chegarem na eternidade. Se chegar lá em cima, porque na realidade a situação vai ser totalmente diferente, né? Você vai ver que lá no céu não vai entrar pastor, não vai entrar missionário, não vai entrar evangelista, não vai entrar doutor em divindade, não. Vai entrar servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Porque fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A maior honra que você pode receber neste mundo é aquela honra que vem de Deus para a sua vida. É aquela honra que vem de Deus para os seus filhos, daqueles que se humilham, porque diz a Bíblia, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque no seu devido tempo Ele vos exaltará. É Ele que vai dizer para você naquele dia, senta-te à mesa, porque eu mesmo vou servir esta ceia para você. Irmão querido, o Senhor nos dá lições realmente extraordinárias de vida, e verificamos que Ele é o Senhor do sábado, a autoridade pertence a Ele. Ele, quando criou o sábado, criou com uma função, porque o sábado foi feito para beneficiar o homem. Ali a questão, por exemplo, de Davi, quando entrou na casa de Deus lá e comeu o pão da proposição que só os sacerdotes podiam comer. E por que Davi não pecou, hein? Por que aquilo não foi pecado que Davi cometeu? Por que não? Porque ele estava com fome e o seu exército, os seus colegas também estavam com fome. Então o que acontece é que o ser humano, ele está acima de qualquer coisa que você possa imaginar. O ser humano é obra-prima da mão de Deus. É o ser humano que Jesus Cristo veio buscar e salvar aqui na terra. É isto que Ele quer. Agora, quando você quiser ver a bênção de Deus na sua vida, estenda a mão para quem precisa, aquele que necessita. Aqui, por exemplo, nessa narrativa, o nosso escritor Lucas, no versículo 12, ele ainda declara aqui algo realmente interessante. E dizia também aos que tinham convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isto recompensado. O rico, você faz um benefício para ele vai te pagar. Se você convida ele para o seu aniversário, ele vai te convidar para o dele. Você dá um presente para ele vai te dar outro. Que recompensa? Não convide os ricos, não convide os grandes, não. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Mas serás recompensado, a recompensa te virá, será na ressurreição dos justos. Está entendendo? O que você quer? Ser recompensado logo aqui na terra, quer? Ou quer esperar a recompensa divina?
Faz como aquele cidadão que fez um trabalho e no final, ou a pessoa que ele fez o trabalho disse: irmão, Deus te pague, viu? Ele foi e virou para o irmão e disse: olha, irmão, eu quero receber aqui mesmo, porque eu não sei se eu vou chegar lá. Mas se você sabe que vai chegar lá, então é melhor receber a recompensa da mão do Senhor. A coroa da justiça, a coroa da vida está reservada para nós que vamos e esperamos chegar lá dessa maneira. Então, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E aqui o Senhor vai contar nesse momento outra história. Porém, ele disse: um certo homem, ele fez uma grande ceia e convidou muitos. E a hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos vão começar a recusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa e vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: eu me casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, e ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Aquele lugar que era dos ricos e poderosos e dos grandes, ele está vazio. Porque Jesus declarou que é difícil um rico avarento entrar no reino do céu. É justamente isso. Só vai visitar junta de boi quem tem dinheiro para isso. Só vai visitar um terreno quem é rico para isto. Mas os pobres, meus filhos, que estão buscando um pedaço de pão, eles vão aceitar o teu convite de uma maneira muito especial. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com eles uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, não é digno de mim. Então, irmão, para seguir a Jesus é sacrifício. É renúncia, é procurar cumprir aquilo que ele determinou, aquilo que ele ensinou, a humildade, isso precede a honra. Portanto, vamos seguir os passos do Mestre, não se esqueça, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele é o Senhor do sábado. Pai Celestial, nós te glorificamos por esses momentos, pela tua palavra, pelos teus filhos que estão aqui conosco. Continua fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança no nome precioso de Jesus. Em todo tempo, em nome de Jesus, amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.